Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica resolvendo um exercício de nomenclatura. Dê o nome dos hidrocarbonetos a seguir. Temos aqui todos os hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Então, quando a gente vai dar um nome para um hidrocarboneto e ele é de cadeia fechada, a gente não pode esquecer de deixar a palavra ciclo antes do nome da cadeia principal, tá bom? Letra A. Aqui na letra A nós temos aqui ó, um ciclo, tá? Então quando a gente dá o nome para a cadeia principal, já vou deixar aqui na frente, ó, ciclo. E quantos átomos de carbono nós temos na cadeia principal? São 4, né? Então, met é para 1, et para 2, prop para 3, but para 4. A gente vai dar o prefixo but porque temos 4 átomos de carbono, tá? Então, ciclo, but. Aí vem, só tem ligações do tipo simples? É, só ligações simples. Então, quando é só ligações simples, a gente coloca o an na frente do nosso prefixo, né? Não precisa localizar esse an, porque são ligações simples, elas aparecem em todos os lugares, você nunca localiza elas, tá bom? E a terminação de um hidrocarboneto, o que é um hidrocarboneto, professor? São moléculas que só apresentam 2 átomos, né? 2 elementos, na verdade. O elemento hidrogênio e o elemento carbono. Como todas essas moléculas só apresentam esses 2 elementos químicos, a nossa terminação é a letra O para hidrocarbonetos, tá? É a terminação dessa função orgânica. Então vamos só uma rápida revisão disso daqui, ó. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. But, porque a gente tem 4 carbonos. Isso daqui, pessoal, a gente chama de prefixo, tá? Então os prefixos, eu vou colocar alguns aqui, ó. Prefixos para facilitar a nossa vida. Quando a gente tem um átomo de carbono, a gente usa o prefixo met. Quando a gente tem 2 átomos de carbono, a gente usa o prefixo et. Com 3 carbonos, o prefixo é o prop. Com 4 carbonos, o prefixo é o but. Com 5 é o pente. A gente vai só até o 6. E com 6 carbonos, o prefixo que a gente usa é o ex, tá bom? Então, olha só, como eu tinha 4 carbonos na minha cadeia principal, eu coloquei aqui ó, o prefixo but. But porque eu tenho 4 carbonos. Como eu tenho ligações só do tipo simples, eu escrevo a palavra ó, alcanos, são quando a gente só tem ligações simples. Eu pego esse an de alcanos e escrevo ele aqui na frente. Ó. Se eu tivesse alceno, ele tem ligação dupla, a gente pega esse en. Se fosse alcino, que é uma ligação tripla, a gente pega esse in, tá? E nós temos variações, podemos ser 2 duplas, 2 triplas e assim por diante. Agora, a gente também precisa localizar isso daqui, ó, que são nossas ramificações. Eu tenho 2 ramificações aqui nessa primeira estrutura. Cada uma das minhas ramificações eu tenho apenas um átomo de carbono dentro delas. Com um carbono a gente escreve a palavra met. Então a gente vem aqui e coloca met, certo? Porque tem um carbono. Esse também é um met, só que a terminação de ramificação é a palavra il. Então o nome dessas 2 ramificações é metil. Então a gente vai colocar o seguinte, a gente precisa localizar essas 2 ramificações metil aqui dentro desse ciclo. Mas como localizar uma ramificação dentro de um ciclo, né? Sempre a ramificação está mais perto da ponta da cadeia. Se esse carbono aqui ele tem que ser o mais próximo da ponta da cadeia, a gente pode chamar ele de carbono número 1. Então, vai ser no carbono de número 1 eu encontro 1 metil, 2 metil. Ou seja, dimetil, 2 vezes o grupo metil. Como que a gente coloca isso no nome, né? Se esse vai ser o carbono de número 1, a gente coloca assim, ó. Na posição 1 aparecem 2 vezes, então você coloca 1,1. O que? O dimetil. Você fala, esse di, professor, esse di quer dizer que tem 2 vezes o grupo metil. E cada um deles aparecem aqui nessas posições que eu estou localizando aqui. Nas posições 1 e na posição 1. Beleza? Então, 1,1 dimetil ciclobutano é o nome da nossa primeira estrutura. Vamos para a letra B agora? Qualquer dúvida, pessoal, não esqueça, deixem aqui nos comentários, tá? Pode perguntar em relação a essa videoaula aqui, a dúvida que ficar para você, porque aí a gente vem aqui depois e responde, tá bom? Agora vamos para a seguinte estrutura.
Temos aqui um benzeno, né, que é esse anel aromático aqui. A gente pode colocar, quando aqui, bora falar assim, dê o nome dos hidrocarbonetos a seguir. O exercício ele não pediu obrigatoriamente que o nome fosse 100% IUPAC. Se ele fosse 100% IUPAC, eu ia abrir esse benzeno e falar aí todo o nome dele, tá? Se eu não me engano, 1, 3, 5, aí a gente vai, eu estou localizando as triplas ligações. Aí a gente fala X 135 trieno. Esse é o nome do benzeno, tá? Se a gente fosse falar pela IUPAC. Agora, se eu for falar só benzeno, fica bem mais fácil. E dá pra gente fazer isso, já que o exercício não foi taxativo, falando tem que ser IUPAC, beleza? Como ele não falou assim, porque o nome benzeno é um nome usual, tá? Embora a IUPAC até aceita que a gente misture, né? Porque também, se não aceitar, o povo vai misturar. Então, aceitam. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui eu tenho benzeno. E aqui eu tenho ramificações do tipo metil. Todas elas, ó, só tem um átomo de carbono. Então, todas são metil. Só que aparece o grupo metil 3 vezes. Então, ao invés de a gente colocar dimetil, a gente vai escrever a palavra tri. E aí vem o metil. Só que para fazer isso, a gente também tem que localizar, né, esses grupos trimetil. Eu vou chamar esse carbono aqui, ó, de carbono de número 1. Esse aqui de carbono 2. Esse aqui de carbono de número 3. Então vai ficar assim: 1, 2, 3 é a localização, tá, das ramificações. 1, 2, 3, trimetil. E aí vem o nome da cadeia principal, que eu poderia abrir e falar X1, 3, 5, trieno, ou a gente só coloca aqui benzeno, que é a mesma coisa, tá bom? Então, benzeno. Maravilha. Vamos para a letra C agora. Na letra C eu encontro a mesma coisa, né? Eu tenho aqui um benzeno, que vai ser o nome da minha cadeia principal. E eu tenho na posição 1, e aí eu que estou dando essa posição aqui, falando que ele é 1. Você poderia chamar esse aqui de 1, tá? Olha como dá na mesma. Se esse aqui é 1, esse outro aqui é o 3, né? Agora você vai lá e fala assim, professor, localizei diferente. Coloquei esse como 1 e esse aqui como 3. Tudo bem, vai dar na mesma. O que você não pode fazer é isso aqui. Esse é 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Aí você não pode. Por quê? Porque você está fazendo com que as ramificações fiquem o mais longe possíveis uma da outra. Você tem que fazer com que elas fiquem o mais perto possíveis. Essa é a regra, tá? Então, 1, 2, 3. Então, no carbono 1 e no carbono de número 3, a gente tem dois grupos metil. Como são dois grupos metil, a gente vai chamar de dimetil. Lembrando, ó, metil porque a gente tem um carbono e o íon é a terminação de ramificação, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, no carbono 1 e lá no carbono 3 eu tenho dois grupos, então é dimetil. Dimetil. E o nome da minha cadeia principal, que é benzeno, né? Então, ficou dimetil benzeno, beleza? Então, terminamos aqui este exercício de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício aqui. É um exercício sobre nomenclatura de compostos cíclicos, né, de hidrocarbonetos cíclicos. Caso vocês tenham gostado dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de divulgar com seus amigos, falar sobre o canal Estuda Mais, que faz essa série de resoluções de exercícios de Química Orgânica, de Química Geral, Físico-Química, de Matemática também. Então, se vocês precisarem aprender aí de algum conteúdo, é só pedir aqui nos comentários, que posteriormente eu venho e faço videoaula sobre esses temas também, tá bom? Então, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula, resolvendo alguns outros exercícios de Química.